Olá, eu sou o Marcelo Carvalho aqui do Milk Point e estou com os meus colegas aqui, Paulo do Caro Martins, Ricardo Cota Ferreira, do Leite Futuro. Mais um episódio aqui do nosso podcast, né? Ficamos um tempinho aí sem fazer, mas temos um programa especial hoje com o Bruno Girão, CEO da Alvoar Lácteos. Vamos falar sobre Nordeste, sobre leite, sobre indústria, sobre futuro. Mas antes queria dar as boas-vindas para os meus colegas e depois para o Bruno aqui no nosso programa. Ô Marcelo, que prazer iniciar esse programa, tendo a oportunidade de conversar não só com vocês dois, estava com saudade, mas conversar com alguém que materializa o futuro, pela questão da região e pelo tipo de liderança que vem exercitando na região e no Brasil. Estou muito feliz. Esse vai ser um programa ultra especial. Professor sempre muito generoso, né? Bacana demais. É a primeira vez que a gente, entrevista um industrial, né? A gente ouvia um pouco aí do lado da indústria, as dores da indústria, os desafios, tanto da competitividade interna quanto internacional. Então, acho que é uma visão bacana e complementar aí para os programas que a gente já fez até então. Obrigado, Bruno, e super bem-vindo. Que é isso, Ricardo. Nós aqui agradecemos aqui a oportunidade, Marcelo, sou Paulo Cota, né, de estar nesse podcast que tem um público cativo, né, de um podcast de altíssimo nível. Eu sou assíduo telespectador, né, ou espectador, não sei nem como é que fala hoje nesse mundo da internet, mas, enfim, eu sou o cara que fica ouvindo o podcast. Vejo menos do que ouço, mas ouço bastante e sempre que tem uma oportunidade indico também. Pô, depois dessa nós temos que aumentar a periodicidade, hein, gente? Porque fica chato, né? Com a audiência do Bruno, a gente precisa gravar com mais frequência. Pessoal, eu queria aproveitar, né, começar aqui essa discussão falando de Nordeste. Eu levantei aqui alguns dados. Em 2012, o Nordeste tinha produzido 3,5 bilhões de litros, respondia por 10,8% da produção brasileira. 10 anos depois, produziu 5,7 bilhões de litros de leite e isso representou 16,5% do leite brasileiro, né? Nesse período, o Brasil cresceu 2,3 bilhões de litros e o Nordeste sozinho 2,2. Claro que aí teve regiões que diminuíram a produção, o Sul ainda cresceu quase 1 bilhão, mas de longe o Nordeste foi quem mais cresceu. E, Bruno, o que, na sua visão, explica esse crescimento? E aí também, Paulo e Ricardo, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Marcelo, o Nordeste, do ponto de vista de participação na produção nacional, eu acredito, o professor tem mais tempo do que eu na labuta com leite, já teve aqui seus 15% de participação da produção nacional. Ele perdeu bastante aqui, eu vou dizer assim, na era Parmalat ali, no começo dos anos 2000, né? Mas o que eu acho que tem acontecido de uma maneira diferente recentemente é que uma série de obras hídricas que foram planejadas ali no início do primeiro governo do Lula, transposição do Rio São Francisco, aqui no Ceará, por exemplo, que é onde fico boa parte do meu tempo, que é a sede da Alvoar, o Ceará fez uma série de perenização de rios, isso permitiu irrigação, os projetos de irrigação, públicos de irrigação, talvez o público não conheça, mas o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, construiu no Nordeste uma série de projetos públicos de irrigação, fazendo essa infraestrutura, que também, ao longo desses anos, maturou, teve a oportunidade de maturar e permitir uma certa produção de leite irrigado em alguns bolsões. Mas, de uma certa maneira, o que aconteceu mais precisamente, no meu ponto de vista, nos últimos anos, advém de uma condição climática muito favorável. Aí temos aqui uns 10 anos que não tem secas relevantes, e eu, como gestor de indústria láctea, sempre o que me assombrou, porque eu já vi isso acontecer aqui outras vezes,
Ou é que você vem, de repente você tem uma grande seca, e aí demora 5, 6, 8 anos para você voltar para a condição anterior. E é importante que o público também compreenda que o Nordeste é quase um continente, né? Se você imaginar que do Maranhão à Bahia você tem quase 3 horas de voo, né? Então, uma extensão de terra gigantesca que é até injusto se você falar do Nordeste de uma maneira assim tão igual, né? Não é uniforme, né? Você tem estados, você tem uma parte importante da região que produz leite no Nordeste está no semiárido, no sertão, né? Uma boa parte dessa produção com produtores muito pequenos, né? Na faixa de abaixo de 300 litros, né? Que quase que uma condição de subsistência, né? E o que tem acontecido, no meu entendimento, então, é que choveu regularmente nesses últimos 10 anos, a cultura da palma voltou bem forte ali na região de Pernambuco, do agreste de Pernambuco, em Alagoas e em Sergipe. Tivemos um problema de cochonilha da palma há um tempo atrás, e a palma, para quem não sabe, é a base da alimentação do gado naquela região. E surgiu um advento muito relevante, foi a possibilidade de fazer agricultura de milho ali naquela região de Sergipe, né? E aí você tem um pouco aqui no Ceará essa cultura de leite irrigado, né? Que começou com pastejo rotacionado irrigado, mas agora está evoluindo para o confinamento, ainda que muito lentamente, mas está evoluindo. Então, eu acho que isso um pouco explica, né? E também surgiu também ao longo desse tempo uma série de grandes e bem estruturados laticínios e pequenos queijeiros e queijarias, né, da região, que ajudou a comprar leite, né, e vender na região, porque a condição de vida da população melhorou. Então você criou um mercado local de queijo relevante, que não é com muita dificuldade que você encontra cliente para o seu produto. Então, assim, um pouco para resumir no começo, eu acho que isso explica um pouco as questões do Nordeste. Acho que a Bahia já teve uma relevância muito maior do que ela tem hoje, né? Me lembra lá que a Nestlé tinha fábricas na Bahia, hoje não existe mais. Leite em pó, né? Também não existe praticamente fábricas de leite em pó na região Nordeste. Você tem essa planta que a Alvoa comprou, arrendou, que foi da Fleshman Royal lá dos anos início de 70, 80. E tem uma planta pequena agora que a gente fez aqui no Ceará. O que tem que compreender, que o professor, como um bom economista, sabe que, né, numa falta de uma planta de leite em pó para escoar a safra, né, a gente pode vir a ter problemas no futuro com eventual safra e o que fazer com leite. Eu já vivi isso uns 2 anos atrás. Então, tem também gaps de infraestrutura, que a gente pode falar nesse tema um pouco mais lá na frente. Mas a grande questão é quanto desse leite vem, de fato, de forma sustentável, e quanto é voo de galinha, que no eventual problema climático que vai ter, e né, as questões climáticas tendem a piorar, né, vai permanecer. Eu queria continuar essa conversa maravilhosa aí que o Bruno levantou, e assim, dizer que nós quase nada conhecemos do Nordeste. Eu acho que a gente tem que começar por aí. E esse tipo de visão, eu acho que dificultou as empresas nacionais que atuam no mercado nacional a entenderem o Nordeste. Nós tivemos várias tentativas, a gente não precisa aqui ficar citando nomes, de empresas que tentaram entrar lá e não conseguiram, não foram bem-sucedidos. Eu estou fazendo esse comentário porque, assim, você já tem o consumidor, que é uma dádiva. Então, isso já existia e continua existindo. Durante muito tempo, esse consumidor foi atendido por importação, né, dos outros estados, né, do Centro-Oeste, do Sudeste e até do Sul. O pessoal fazia até transporte aí de cabotagem, colocava produto tanto no Nordeste quanto no Norte. Mas tem um fenômeno que está me surpreendendo já há algum tempo. Eu tenho descoberto
o Nordeste. Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, pela Câmara dos Deputados, ter a oportunidade de entrar um pouco mais nessa realidade. Houve um movimento, né, dos deputados nesse sentido, e eu comecei a descobrir coisas que eu acho que a maioria dos brasileiros não sabem. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu acho que poucos sabem que o Ceará, por exemplo, produz flores, e flores maravilhosas. Assim, a gente não tem muito essa... Eu estou pegando flores porque é algo que a gente não está acostumado a imaginar. Frutas, cada vez crescendo mais frutas. Então, eu acho que tem aí um pouco os alimentos chegando de maneira mais próxima. Dá para imaginar você ter produtores de ovos, como tem lá no Ceará, produzindo 1.200.000 ovos por dia. Quer dizer, porque o ovo a gente lembra o quê? Lembra de milho, né? Então, muito mais, o milho é muito mais importante para ovo até do que para leite, que leite você tem a palma. E vários movimentos foram acontecendo de governos. Eu queria, assim, Bruno, reconhecer que está tendo uma transformação das pessoas. As vacas aumentaram a produtividade. O Marcelo levantou aí um dado importante, que é o aumento da produção, mas o mais relevante lá foi o aumento da produtividade. Mas o que está começando a fazer a grande diferença são as pessoas. O nível de organização que começa a existir, participação, às vezes até não muito contínua, dos governos, tanto estaduais, federal, políticas públicas, e o setor privado. E tem uma outra coisa também: o custo de oportunidade de quem atua no leite é menor. Então, onde você tem menos alternativas, também há uma possibilidade muito grande do produtor, se ele tiver algum apoio, se tiver assistência técnica, e se as cadeias começarem a se estruturar, porque não é só o leite, que a revolução aí que está acontecendo, eu não tenho a menor dúvida que, somado a todo esse investimento público que o Bruno levantou, o leite tem uma perspectiva muito grande de continuar crescendo e gerando emprego e renda no interior dos estados. O senhor falou um pouco, professor, sobre a organização da cadeia. É verdade, a gente tem um deputado, Carlos Matos, aqui, que sempre, nosso amigo, que ele disse que a pior seca, certo, é a de conhecimento, né? Não é a seca hídrica, né? Então, eu acho que tem uma série de novos empresários que antigamente nem do ramo do agro vinha. Tem um exemplo aqui no Ceará de um empresário que era do ramo da construção de estradas, né? Um empreiteiro que entrou para produzir camarão, e hoje o Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil, né? E a gente vê no sertão do Nordeste as terras, as fazendas produzindo leite e camarão, viu, Marcelo? Uma coisa que é difícil de você imaginar. Estamos disputando a terra com camarão, né? Coisas que, né, só a inovação é capaz de fazer com que a gente, né, pense fora da caixa. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem uma outra questão. Os governos aqui, eles também não ajudaram muito, mas também não atrapalharam, viu, professor Paulo? Eu acho que a gente costuma dizer aqui que, né, obviamente, a gente sabe o quão político é o mundo do leite. Cada estado acaba tentando proteger ali aquele seu produtor, aquela sua indústria, né, e isso continua sendo verdadeiro aqui no Nordeste. Então, o estado de Pernambuco faz de tudo para proteger seus produtores e as suas indústrias locais, assim faz o estado de Sergipe, assim faz o estado da Bahia. Mas o fato é o seguinte: todos cobram muito pouco imposto do leite, né? Todos cobram muito imposto do leite. E eu achava até que o estado do Ceará, antes da fusão que a Betânia teve com a Embaré, que o Nordeste protegia demais a sua indústria láctea. Até eu chegar em Minas Gerais, que eu descobri que o estado talvez que mais proteja o seu produtor e a sua indústria é Minas Gerais. Protege tanto que a gente tem crédito de ICM sobrando, né, no estado de Minas Gerais. Ou seja, tem que tomar cuidado, porque às vezes essas políticas públicas, e o senhor como economista sabe disso, né, quando a gente acha que está fazendo muito, é porque não observou muito o que é que o outro está fazendo, né?
Mas o que me preocupa de fato é a competitividade, né? A gente está falando de produção, mas a outra etapa importante que o Nordeste precisa passar é pela competitividade. E aí não é o caso especificamente do Nordeste, é o caso do Brasil. Sabemos que da porteira para dentro a gente tem um trilhão de coisas para fazer, mas o Nordeste sofre mais, porque como toda a sua população e, portanto, todo o seu consumo está na costa, né? E ele importa bastante leite desidratado, seja na forma de pó, seja na forma de queijo, ou seja na forma de leite condensado, as importações entram por aqui primeiro. Então, para ser competitivo, uma indústria para ser competitiva na região Nordeste, produzindo pó, condensado e queijo, certo? Vai sofrer de cara com problemas de importação, né? De países muito mais competitivos do que a gente é. Então, se você quiser produzir produtos lácteos frescos e líquidos, que você se beneficia, portanto, né, da questão logística, ainda vai. Mas se for para produto como leite em pó, você precisa de indústria com alta escala, né, e produtor produzindo com alto teor de sólido, leite de qualidade, nesse sentido, é uma preocupação para a competitividade da região. O Bruno, acho que tem um tema que você falou aí, mas acho que não é o nosso. Porque nós estamos até preocupados com o tempo aqui, porque a gente. Né, foi uma pergunta, basicamente, a gente gastou já 20 minutos, mas a conversa está muito boa. Que é a questão da proteção, né? Quer dizer, é uma indústria que tem uma questão tributária aí, e no momento de reforma tributária, isso passa a ser uma dor importante, né? Para o Brasil, né? Não só o Nordeste, mas Brasil como um todo. Você mencionou Minas Gerais, etc. Mas é uma indústria que tem dependido desse tipo de apoio, né? Vamos colocar assim, né? E, Ricardo, você quer fazer uma pergunta para o Bruno aí? Eu sei que você está... Não, eu agitado, não, é a questão assim, eu acho que eu sou sempre o malvado aqui da história, sabe, Bruno? E o Marcelo me amola aqui, falando que eu sou o Diogo Mainardi do grupo. Mas eu acho que a questão aqui você pegou num ponto muito, muito importante, que eu sempre levo em consideração, que é a questão da competitividade internacional, né? Então, assim, Michael Porter já nos dizia, né, no seu livro A Vantagem Competitiva das Nações. Quer dizer, você tem que focar naquilo que você é bom e não ter vergonha de importar aquilo que você não produz com tanta eficiência quanto outros países do mundo. E o que cabe para país, cabe também para região. E a mesma coisa quando a gente discute Nordeste, né? E isso não é demérito nenhum. Eu acho que a gente tem que ter... E isso não faz com que o Nordeste não tenha fantásticos empresários se destacando no cenário, inclusive, de alimentos, né? E sem produzir aquelas matérias-primas básicas. Então, a gente tem os exemplos da M. Dias Branco, sendo a maior empresa de massas do país, aí do Ceará. A gente tem a Três Corações, aí também do Ceará, a maior empresa de café do Brasil, e vamos ter o Alvoar, né? Também a maior empresa láctea aí, se Deus quiser. Mas vamos lá, se Deus quiser, não, se o Bruno quiser. Mas, então, acho que a questão aí da competitividade, isso sempre me incomoda, e acho que você mesmo confessou o crime aí quando disse o seguinte: nós estamos crescendo em cima de algo que talvez não seja sustentável, né? Nós tivemos aí uma benesse climática aí na região durante muito tempo, e que a maior parte dos produtores é produtor pequeno, sem muito embasamento, consequentemente, sem muita qualidade, sem muita produtividade. Ou seja, é o voo de galinha, né? Você não pode esperar muito diferente de grande parte dessa turma. Eu gostaria que estivesse crescendo em cima de projetos irrigados de médio para grande porte. Enfim, aí a gente teria uma conotação mais de sustentabilidade e competitividade internacional, né? Então, me preocupa um pouco esse ponto. Mas isso não impede, né, a parte industrial, né, dado esses exemplos aí que a gente citou de outras empresas. Isso é a capacidade industrial, isso é a capacidade empresarial. E aí eu faço um link aí com o que você
está fazendo, ou já fez e continua fazendo, e que eu imputo como grande mérito da Betânia, agora Alvoar, que é a distribuição numérica que você tem dentro do Nordeste. Quer dizer, é difícil vender para o Nordeste, é difícil vender para os rincões nordestinos. Uma coisa é vender nos cash and carry das grandes cidades e nas grandes redes de Recife e Fortaleza. Outra coisa é vender lá a 300, 400, 500 quilômetros das capitais, que os estados são muito grandes, né? E com infraestrutura difícil de se chegar, difícil de vender, difícil de receber, eu imagino. Então, assim, eu acho que esse é um baita mérito, né? Essa distribuição numérica que vocês têm. Então, a minha pergunta vai um pouco nessa linha de te provocar no seguinte sentido. O grande mérito da Alvoar aí é a blindagem do Nordeste e, consequentemente, a valorização da empresa, de dizer o seguinte, ó, Nordeste, aqui eu entendo mais do que qualquer um, eu sei vender aqui, se alguém quiser vender aqui, eu tô no caminho, vai ter que lidar comigo. Como é que você realmente concorda nessa linha aí dessa questão da distribuição numérica e o domínio disso? Não, uma vez eu vi um estudo da McKinsey, né, que dizia que para você ser bem-sucedido em leite, você precisava ter uma série de, digamos, questões, né? Ser multiproduto, porque nem sempre o pó está rentável, você tem que ir para o queijo, depois, se o queijo não estiver rentável, você tem que ir para o longa-vida, se não tiver, você vai para o condensado, ou seja, né, acabou-se então aquela era dos nichos, mega nichos, né, das empresas onde são especializações, como o caso de Danone, como o caso de Nestlé, né, quando a gente olha o que é que está acontecendo no Globo, as empresas que estão dando certo, elas são multiprodutos. Outra coisa, por mais que a gente ache que não seja importante, marca tem valor. Né? Preço a preço, você escolhe aquela marca que conversa melhor com você. Por mais que a indústria láctea seja uma das indústrias que menos invista em propaganda, né? Marketing não é só simplesmente comunicação. Já dizia lá o Kotler que os 4 P's funcionam. Então, o P da distribuição é um P importante. Né? Então, como a gente não podia ser o melhor, nem o maior naquela época, a gente buscou ser o único. Né? No sentido de que... e eu não inventei a roda, não. Olhei aqui para os meus colegas que fizeram de grandes empresas, que foi o caso de Três Corações e M. Dias Branco, né? E a própria nossa, que é a distribuidora Coca-Cola aqui do Ceará, que tem hoje, acho que 60% do Brasil, né? Foco absoluto em distribuição. Né? Então... No mundo do leite, escala também é importante. Então, como a gente não tinha escala, a gente foi lá, né, se diferenciando pela distribuição. Marca, depois mix de produto, né, e bacias complementares. Porque uma das coisas, como eu falei, e eu vi acontecer com o meu pai aqui, que o Nordeste é muito grande, nunca a seca acontece ao mesmo tempo em toda a região. Então, você tinha que ter uma forma de você captar leite, né, que você, né, se protegia espacialmente dos problemas climáticos. Então, isso mais ou menos explica, né, o que fez a Betânia. E, obviamente, a capacidade de importar e exportar. Né? A gente, naquele momento, nunca tivemos uma grande janela de exportação, mas em alguns momentos a gente chegou a importar produtos, né? E fazia, né, uma parte da produção com produto importado muitas vezes, quando dava, né, ou propriamente distribuía. O fato era que a gente atendia o cliente em tudo que ele precisava, né, no conceito de o cliente estar sempre no centro. E a gente sempre teve... Eu tenho uma formação financeira e de logística, né, e busquei imprimir na prática esse conhecimento adquirido, obviamente observando. Então, entendo que, no nosso caso especificamente, só para você ter uma ideia, a Coca-Cola opera a região Nordeste com 52 centros de distribuição. Certo? A Alvoar vai finalizar esse ano com 23. Ou seja, se a gente quiser ser Coca-Cola, a gente tem que, no mínimo, dobrar de tamanho em centro de distribuição.
Então, leite é um produto que está na cesta de todo ser humano, né? Mais até do que Coca-Cola. Então, por que que a gente não faz esse papel de chegar no cliente para que ele possa atender o nosso consumidor? Então, distribuição sempre teve no core da nossa estratégia, sempre foi a coisa que a gente buscou fazer com maestria, certo? Porque entendemos que a gente só ganha a guerra quando o produto está na gôndola, não adianta. Se você não tiver na gôndola, de deixar espaço para o outro vir, né? Não adianta nem fazer propaganda, porque você vai fazer a pior propaganda do mundo, né? O cara incentiva o consumo e não acha o produto. E Bruno, e assim, pegando esse gancho da produção, né? Você acha que o Nordeste em algum momento vai ser autossuficiente, né? E tem essa questão climática, obviamente, que é uma grande interrogação, mas tem um pouco também do perfil do produtor, né? Que o Ricardo colocou. Obviamente vão continuar pequenos produtores, o Paulo falou do custo de oportunidade às vezes baixo, né? Que mantém produtores na atividade, mas ao mesmo tempo a gente vê alguns projetos de maior porte, né? E às vezes até no passado já teve, né, ideias de projetos até megalomaníacos no Nordeste que acabaram nos concretizando, mas é uma coisa que vira e mexe está aí, enfim, tem terra, se tiver água, você resolve essa questão e consegue produzir, né? Como é que você vê o perfil da produção que vai crescer no Nordeste? Marcelo, eu acho que é possível de crescer em dois caminhos, tá? Eu acho que o produtor familiar de 300 a 800 litros de leite, que vive da atividade, certo? E nesse modelo de Palma, daquela região de Pernambuco, Sergipe e Alagoas, ele consegue viver com muita dignidade, porque o custo de produção é bastante baixo, né? Se ele viver na fazenda e tal. A questão aí não é mais ele, né? É como você tornar esse negócio atrativo para a próxima geração. Esse não é só um problema que Pernambuco vive ou que o Nordeste vive, mas toda atividade leiteira de familiar. No mundo, né? No mundo. No mundo. Então, é uma questão que nós não sabemos ainda. Se tiver emprego para esse pessoal, tudo bem. Se não tiver, vai ficar ali mesmo, né? Talvez seja essa a grande preocupação. Mas não é sedutor produzir leite nos rincões do Nordeste, né? Confesso que por mais infraestrutura que se tenha, por mais internet e celular em tudo quanto é canto, já tem lugares melhores, ou pelo menos mais atrativos, né? Nós não estamos falando do interior do Rio Grande do Sul, nem do interior de Santa Catarina, né? Ou de propriamente São Paulo, que você encontra infraestrutura em cidades médias, né? E você tem qualidade de vida quase igual como se morasse numa capital, né? Mas eu vejo também projetos profissionais, né, com esse pacote tecnológico novo de confinamento, né, indo muito bem aqui, né? Nós temos aqui umas 3 ou 4 experiências no Ceará que a turma está ganhando dinheiro, tá? Aqui você consegue, seja compost barn ou seja freestall, com irrigação, é imbatível. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? A questão é quanto de terra você consegue comprar, né? E quanto você está disposto a se mudar, né? Porque eu acho que essa transformação normalmente acaba acontecendo com imigrantes, né? Com gente que vem de outras regiões, né? Que já sabe produzir. A gente mesmo tem tentado trazer novos produtores, tem visitado o sul do Brasil, tem visitado ali o Paraná, né? Mostrando o que é que o Nordeste tem, né? Principalmente aqui, essas regiões onde você pode fazer produção com irrigação. E quando a gente bota na ponta do lápis, as rentabilidades são muito parecidas, né? E até melhores do que aquelas que você encontra no sudeste do Brasil, porque as terras aqui são muito mais baratas. Você consegue comprar terras irrigadas aqui, ou com capacidade de irrigação, por 50 mil, 60 mil reais o hectare. Quando a gente chega nessa região do Paraná, no Santa Catarina ali, né, os números que tem nos falado aí em torno de 100 a 130 mil reais, e não tem para comprar com facilidade, né? Então, eu vejo os dois caminhos. Paulo, você quer, usando o nosso roteirinho aí, continuar o debate? Eu queria que o Bruno explorasse um pouco a visão de futuro, porque ainda tem muita coisa para ser feita no Nordeste, né?
Eu falei aí do lado da organização fora da propriedade, mas tem ainda o desafio do alimento, que eu acho que a própria pesquisa ainda não deu a devida contribuição, e ao mesmo tempo tem um desafio que pelo menos aconteceu recentemente, a chegada de produtos argentinos e começando a disputar na gôndola do supermercado. Queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê a reestruturação do mercado, considerando que a gente tem laticínios muito pequenos, como regra. Assim, a alvoar é uma hiperexceção. E como é que você vê, então, a reestruturação desse mercado nordestino? A concorrência internacional, eu acho que ela é importante para fazer com que a gente, né, não durma em berço esplêndido. A gente precisa ter aquilo, sabe, cutucando a gente o tempo inteiro para dizer, olha, né, presta atenção, porque senão você vai ficar para trás, né? E eu acho, sinceramente, se o Brasil se colocar para produzir leite de maneira profissional, e o pacote tecnológico está aí, certo? Não há muita dúvida que gado holandês comendo pastagem, como é que eu posso dizer? Silagem de milho. Silagem de milho, certo? É produtivo em qualquer lugar do mundo, certo? E aqui não vai ser diferente. No Nordeste, eu acho que tem até uma vantagem em relação a isso, porque a umidade é mais baixa, né? Você tem menos problema de doença no gado, né? E se for irrigado, você consegue controlar melhor também a lavoura. Então, né, essa é uma questão que, do ponto de vista de competitividade. E o Milk Point mercado, o Milk Point top 100 aí, tem nos dito que os grandes é que estão crescendo mesmo, estão crescendo aceleradamente. E só, eu aprendi uma coisa, professor Paulo, lá com o Endeavor, né? Se está, assim, aposte naquele que está crescendo, porque certamente ele deve estar fazendo alguma coisa séria, né? Então, a turma que está crescendo nesse sentido, sem dúvida nenhuma, vai ser condição. Eu acho que, assim, vocês já falaram aqui nesse podcast muitas vezes sobre os problemas estruturais do Brasil. Pequena escala, falta de assistência técnica. Como é que a gente enxerga isso? Eu estava conversando ontem lá em Brasília, talvez tenha um papel institucional, e isso, infelizmente, o fato de ter 1.800, 2.000 laticínios no Brasil, dificulta isso. Os top 5 do Brasil têm 28%, eu acho, do mercado. Como você vai fazer contrato com o produtor para dar assistência técnica, né? Como é que você vai manter ele fidelizado na base, certo? Porque a assistência técnica que vai fazer essas transformações acontecerem no médio e no longo prazo, né? Se essa relação nem é contratual ainda, né? O cara chega, oferece mais 10 ou 5 ou 3 centavos, o cara muda de fornecedor. Então, essa é uma das questões importantes, né? O mundo é colaborativo. Eu vejo muito pouco as indústrias colaborarem numa coisa que parece óbvia, que é na coleta de leite. Às vezes é possível, o caminhão passa 2 ou 3 na porta de duas ou três vezes na porta de uma mesma fazenda, caminhões concorrentes, né? Então, tem dentro da forma de estruturação da cadeia muita coisa que você precisa construir confiança entre os parceiros, né? E é difícil sentar na mesa com 2.000 pessoas, né? Com 2.000 empreendedores. Então, eu entendo que enquanto não concentrar um pouco mais, certo? Essas questões estruturais vão ficar mais difíceis de serem realizadas. E até concentrar, você vai ter uma hiper mega competição. É assim que acontece nesses mercados, quando você vê uma competição quase perfeita, né, com pouca diferenciação. Então, o Brasil tem isso. Eu tenho visto o papel da Lactalis aí, tentando, né, ser esse consolidador, né? Mas é uma coisa que também é um desejo da Alvoar, mas com muito pé no chão, certo, professor Paulo? Porque eu também já tenho um tempinho no leite, e uma indústria láctea é uma coisa muito complexa de tomar conta. São muitas variáveis. E as margens são muito apertadas, certo? Para você
Você não pode perder a atenção gerencial, porque às vezes você está muito bem aqui e se abre uma estratégia e você perde o foco, você pode perder muito dinheiro naquilo que você já tem. Então, foco é uma coisa importantíssima. Tenho visto as empresas bem-sucedidas no Brasil, pouco fizeram aquisições, né? Elas acabam, né? Acho que a grande exceção que eu vejo aí é a própria Lactalis, que tem conseguido, né, trabalhar muito bem com aquisição e deve ter muita coisa a nos ensinar, porque, né, está fazendo isso no mundo inteiro e com responsabilidade. Eu entendo que até agora no Brasil. Mas eu acho que a concentração é necessária para que a gente possa organizar um pouco essa cadeia. Muito bem. Bruno, indo aqui para essa etapa aqui já da entrevista dos meios dos finalmente, né? Você é alguém que tem buscado muita informação, né? Quer dizer, você tem viajado, tem participado de eventos, né? Como é que você se informa, né? Você citou livros aí, citou referências. Como é que você se atualiza? E conta pra gente agora uma recente viagem que você fez para a África, né? O que você viu lá rapidamente, assim? Como é que você pode dar essa informação para nós aqui? Marcelo, eu tenho né, como missão de vida, e talvez uma das coisas que eu mais tenho prazer na função que eu exerço é de poder estar eternamente aprendendo, né? Porque na nossa função aqui como presidente de uma empresa, acaba, né, tá sempre gente aqui querendo ofertar um tipo de produto, um tipo de serviço, é obrigado a estar atualizado, né? Eu tenho um grupo que faço parte que chama o IPO, né? Young President Organization, que é um grupo de apoio de empresários que eu tenho participado há 12 anos e é sem dúvida nenhuma, digamos, o local onde a gente aprende junto e tem troca de ideias constante, né? É um grupo que nasceu nos Estados Unidos lá nos anos 70, e um cara que herdou uma empresa da família e que precisava de gente na mesma situação. E aí a gente discute as dores não só, né, da solidão de uma presidência, mas as questões de vida pessoal. A mulher sempre reclama porque a gente está trabalhando demais, que não tem tempo de ver o filho, né? Aquele equilíbrio que a gente precisa ter na vida. E nessas conversas que a gente tem, são 10 conversas por ano, um grupo de 10 empresários que estão sempre juntos, a gente também se dá muitas dicas e aprende bastante um com os outros. Isso é uma fonte importante de aprendizado para mim. Eu sou um tarado por podcast e por YouTube e por documentário, né? Então, eu estou sempre, gosto de história, gosto de viagens, gosto de economia. Então, né, tem uma lista de podcasts que eu assisto com muita frequência, e gosto bastante. E essa viagem, e também adoro viajar. Essa viagem que a gente fez para o Quênia, eu sempre, a Tetra Pak é uma empresa que sempre nos ajuda, né, tem nos ajudado, permitindo usar a sua rede internacional de negócio para abrir a cabeça. E eu tenho uma coisa muito clara aqui, né? A gente majoritariamente atua no Nordeste, que tem a renda per capita, que é 25% da renda per capita de São Paulo, a metade da renda per capita do Brasil, né? Não faz muito sentido fazer viagens para a Europa, para os Estados Unidos, para Singapura, certo? Porque a renda e a condição do consumidor lá é completamente diferente daquela que a gente pode pensar e trazer produtos. Então, nas últimas viagens que a gente tem feito, eu tenho buscado países que tenham renda média ou mais baixa do que a nossa, né, que tenha, né, feito alguma coisa diferente. Dessa vez a gente foi ao Quênia. O Quênia é um país quase do tamanho do Nordeste, 50 milhões de habitantes, eu acredito. O Nordeste tem 6 mil dólares de renda per capita, o Quênia tem 3. Então, é o Nordeste mais pobre ainda. E visitamos uma empresa láctea que tinha 700 mil litros. 700 mil litros fazia basicamente leite branco, né, leite longa-vida. E uma coisa que eu descobri lá é que o queniano consome bastante leite, que ele tem um hábito de colocar o chá no leite, diferente dos ingleses que colocam o leite no chá. Então, ele ferve o leite já com o chá dentro, e por isso é um chá que tem 70%, 80% de leite, portanto, eles consomem bastante leite. E eu fui ver um pouco dessa empresa,
né, que ainda está no nível de infraestrutura bem inferior. Assim, não a empresa, assim, mas o mercado. Mas o que mais me chamou a atenção lá, Marcelo, foi a tecnologia. E eu falei, o professor Paulo esteve aqui no Ceará uns 20 dias atrás, e isso tem muito a ver com a idade, né? A idade média do brasileiro é de 38 anos. A idade média do italiano é de 48 anos. E a idade média do queniano é de 28 anos. Ou seja, a população queniana está 10 anos em média mais jovem do que o Brasil. E a inovação vem do jovem, não adianta a gente achar que é diferente. Então, são super abertos para a tecnologia. Foi lá que o Pix foi inventado, né? O estilo Pix, porque foi a primeira vez que as transações eletrônicas de dinheiro por SMS aconteceu. E aí eu tive a oportunidade de entrar em algumas comunidades lá, que vê a distribuição de leite e de lácteos, né? A microdistribuição nas favelas e tal. Né? Impressionante o nível de tecnologia, né? De onde a gente menos espera, né? Os caras conseguem fazer uma distribuição de um mix relevante de produtos, viu, Cota? Você conhece um pouco de distribuição. Eu não estou falando só de leite, não, mas eu estou falando de iogurtes, assim, vi pontos de venda mega pequenos com 25 itens de produtos lácteos. De uma maneira bem inovadora da forma de distribuir. Mas a parte de produção, eles têm um desafio que é muito maior do que o nosso, porque vaca, a produtividade é quase o cara tem uma vaquinha, leva uma xícara de leite, ou leva uma garrafinha de leite. Nessa empresa tinha 170 mil produtores captando 700 mil litros. Né? Se fizer a conta aí, dá 5, 6 litros por produtor, que é porque o cara não produz o ano inteiro, né? Então, todas as dificuldades do ponto de vista de qualidade de matéria-prima, mas mesmo assim, né, buscando ter uma relação direta com o produtor, isso sim me chamou bastante atenção. Né? Tentando, né, diminuir o papel dos atravessadores, né? O cara da própria empresa indo lá, né? Já pagando por qualidade de sólidos, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção. Cada garrafinha que o cara trazia, colocava lá naquele equipamento, via a quantidade de proteína, de sólidos e gordura, né? E anotava um preço básico e um preço por gordura para as pessoas entenderem que leite não é aquele líquido branco, né? No fundo vale a quantidade de sólidos que lá possui. Eu fiquei bastante impressionado, principalmente porque eu não esperava, né, dali ter aprendido tanto com a forma de lidar com esse pequeno, né? Tanto o pequeno produtor quanto o pequeno comerciante, com o uso de muita tecnologia. Ô Bruno, muito bacana essa experiência. Isso me retrata aqui um ditado que o meu avô me dizia, que o homem tem que ser lido e corrido. E você minha avó está também nessas usava a duas. mesma coisa. Você está nessas duas frentes, você vai longe, cara. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para o Brasil de novo, o Nordeste, que é o nosso ponto principal aqui do programa, né? Vamos falar um pouquinho de consumo. Nós estamos atravessando aí, né, um momento que, do ponto de vista econômico, bastante conturbado para o país como um todo, principalmente na lida do mundo empresarial, mas, por um outro lado, é um momento interessante do ponto de vista de consumo. Nós estamos aí com uma baixa taxa de desemprego, uma das mais baixas aí dos últimos anos, uma massa salarial em ascensão, e os programas sociais aí, de certa forma, bastante ativos. Então, assim, esses três pilares, que tipo de transformação e você está enxergando nesse momento no consumo de lácteos, principalmente o consumo de lácteos no Nordeste? Eu acho que o Nordeste não tão diferente dessas tendências globais, certo? Tem consumido e tem buscado consumir mais produtos saudáveis, né? Essa onda e o saudável no mundo do leite é a tal da proteína, né? Isso virou quase que a coqueluche do momento, né? Talvez seja porque a população esteja envelhecendo e todas as questões, né, de perda de massa magra e a própria consciência alimentar da necessidade de você consumir mais proteína tem ajudado, né? Então, eu acho que o mundo dos lácteos tem vivido isso.
né? E o Nordeste não é diferente, né? Ainda em condições, obviamente, menores, né? Mas o que eu sinto é que a consciência do consumidor sobre o que ele tem consumido é maior, né? Mesmo que ele não tenha a renda completa para adquirir, né? É verdade que a massa salarial, a macroeconomia está indo melhor do que o que a gente imaginava, mas é também verdade, Cota, que a gente tem visto esse movimento, parece até irresponsável, né, de bets, que é um negócio que, não sei se vocês estão acompanhando isso aí, mas o mercado lácteo do Brasil é um negócio de 120 bilhões de reais. O mercado de bet já é um mercado de 100 bi. Né? Aí você junta isso com alto endividamento. Desculpa. E a autoendividamento das famílias, né? E aí, né, sei lá, 50, 100 reais do bolso dessa turma está indo desperdiçado ou para pagar juros ou para fazer aposta que eles nunca vão ganhar dinheiro, né? Então, temos mais concorrência. Se 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, com a ascensão da classe C, no primeiro governo Lula, né, que o Brasil ia virar o Cristo Redentor na The Economist, explodindo e tudo mais, naquela época era o telefone celular que fazia parte, né, da captura do bolso do consumidor. Hoje são sem dúvida nenhuma essas novas tecnologias que tem, de alguma maneira, aí, competindo pelo mesmo bolso, né? O single pocket. Eu acho que você trouxe um fato novo aqui que ninguém tinha comentado antes, né? Essa concorrência de roubar os centavos do bolso do consumidor. Fantástico, bem bacana aí esse tópico aí, atrapalhando o mercado, quer dizer, roubando parte do single pocket. Né? Se você imaginar, não é uma coisa mais desprezível, nós estamos falando de 100 bilhões de reais. Loucura. Bruno, falando de coisas, de tendências, né? A gente tem visto aí o crescimento desses medicamentos de controle de redução de peso, né? Quer dizer, Ozempic, etc. A turma lá fora está começando a quantificar o possível impacto disso na indústria de alimentação, né? Estados Unidos já é 5% das pessoas utilizando, e à medida que os preços vão cair, etc., ou a administração não seja por injeção, a tendência é que um número grande de pessoas utilize, e isso gera impacto. Isso é uma coisa que você tem olhado, né? Tem passado pela tua cabeça ver esse tipo de coisa, ou está muito ainda longínquo? Deveria, viu, Marcelo? Porque como a gente... né, eu tenho lido um pouco sobre nutrição, né? E esse é o grande dilema, né? As pessoas estão obesas e desnutridas, né? Você tem duas coisas aqui, né? Na baixa renda você tem esse problema muito sério, né? Você faz pesquisas aqui de consumidores, olha o que eles comem, né? Que a população de baixa renda é um carboidrato, né? Só carboidrato, né? Gordura saturada, e quase nada de proteína, né? Dentro dessa questão. Então, tem um problema aí, uma bomba de saúde pública a ser, né, enfrentada, e os níveis de IMC lá, né, de as pessoas engordando, então, né, não é só no Brasil, no mundo inteiro está isso acontecendo. Se por um lado isso existe e a indústria farmacêutica encontrou uma droga que é mega efetiva, né, eu mesmo tive a oportunidade de experimentar, aí você perde a fome, né? E principalmente a fome de impulso, né? Os snacks, né? Aquela fomezinha que você tem durante o dia e tudo mais. E eu tive acesso a um estudo, eu acho que foi de uma dessas empresas que faz análise de ações, que ela falava da Mondelez, eu acho, né? E que fizeram um estudo de quanto é que a pessoa sem Ozempic consumia e como é que ela consome depois de que está sobre o efeito do Ozempic ou dessas drogas, né, similares. É tipo assim, 30%, 40% a menos de certos tipos de alimento. Claro que uma canetinha dessa ainda está custando R$1.000, mas se ela custar 200, se ela custar 300, que vai logo acontecer, isso vai ter um impacto muito grande em uma série de indústrias. O genérico já vai começar a ser fabricado aqui em Minas. Esse é o famoso efeito borboleta, né? Uma coisa que acontece fora do teu segmento, né? E que impacta
né? Eu também nessa mesma linha, vi um dado lá da United Airlines, vai estar projetando lucrar 100 milhões de dólares a mais em função do Ozempic, porque as pessoas vão ser mais magras e vai gastar menos combustível. Então, essas coisas todas estão relacionadas, ainda que não diretamente, né? Interessante. Paulo, puta, a conversa aqui tá super boa, a gente já tá aí com uns 50 minutos, né? A gente tinha falado de não passar de 1 hora, nós temos uma sessão de dicas ainda. Então, faz a última pergunta para o Bruno. Bruno, a pergunta que não quer calar. Qual é a posição que a Alvoar espera ter nesse novo mundo que está surgindo dos lácteos brasileiros? Onde é que a Alvoar quer chegar? Ela quer ser protagonista, né? E referência no que faz, né? Assim, a ambição é de continuar crescendo, viu, professor Paulo? Sem descontroles, né? Assim, tenho muita preocupação com isso, né? Porque eu talvez até tenha um trauma, porque minha família já teve indústria láctea, já vendeu e tudo mais, e eu tendo a ser um gestor cada vez mais conservador do que a média. Eu acho que esse é um tipo de negócio que não suporta endividamento elevado, certo? Ele tem variações muito bruscas de rentabilidade ao longo do tempo, certo? É difícil prever, certo? Mas no longo prazo eu acho que tem um futuro muito promissor, né? Porque mexe com essa proteína de alto valor biológico e acessível, né? Eu acho que, né, proteína por real acho que só perde com o ovo, né? Eu acho que a gente tem achava que as pessoas iam deixar de beber leite, estava com medo dos leites vegetais, mas isso me parece não ter tido o efeito esperado no consumidor. Tem problema de sabor, tem problema de entrega nutricional, certo? E mesmo que se desse certo, acho que a indústria láctea seria a indústria mais bem posicionada para estar no business, porque já tem toda a infraestrutura, né? Eu acho que a população que envelhece, e não envelhece só no Brasil, envelhece no mundo, né, precisa consumir mais proteína, né, para se manter saudável, e o leite tem essa entrega, essa possibilidade. Eu digo leite nas suas diversas formas, né? O mundo tem mais desenvolvido, bebido menos leite, mas tem consumido mais queijo, mais derivados, mais proteína, né? E eu acho que nesse sentido a gente está bem posicionado. E eu acho que a Alvoar tem muito a contribuir para o desenvolvimento da cadeia. A gente eu aqui, além de presidente, eu sou sócio e tenho tido a sorte de ter sócios também que pensam no longo prazo, certo? Não sei se você sabe, professor Paulo, mas entrou no capital da Alvoar o IFC, que é o fundo, o braço privado do Banco Mundial, né? Que é um acionista que tem valores muito próximos do que a gente pensa, né? Que é de desenvolvimento, de estar aqui, né, para longo prazo. Né? Tem a família Antunes de Minas aí, que está na Embaré há 70 anos, família com reputação super ilibada e que vive desse negócio, que está junto também querendo construir. Tem do outro lado um fundo financeiro, o Arlon, de uma família americana que está há 200 anos no mundo do agro, certo? E como qualquer fundo de investimento, um dia vai fazer o seu desinvestimento, mas pode ficar mais tempo se o negócio estiver dando frutos. Então, com muito trabalho, a gente quer continuar sendo relevante, né? Fazendo o nosso trabalho sério, com visão de longo prazo, né? Nós não queremos aqui lucro fácil, certo? É um papel de estruturante mesmo, né? Maravilha, excelente, Bruno. Puxa, a gente podia ficar aqui umas 2 horas falando fácil, né? E puxando uma conversa na outra, mas a gente cobriu quase todos os temas que a gente tinha pensado aqui. E sempre um prazer aí falar contigo. Realmente é inspirador ver a sua visão, a sua energia, né? A sua busca por conhecimento, né? Seus insights. Mas como o Ricardo falou, certamente você vai longe aí nessa trajetória. É importante ter pessoas no setor como você. E tenho certeza que Paulo e Ricardo concordam aí comigo, né? E vamos para a dica. Mas, Marcelo, a gente não pode esquecer que na minha função não é só muita conversa, não. Tem que entregar resultado, viu?
Mas é isso, né? Eu acho que a principal característica hoje de pessoas que vão para frente, né? Que é a questão de aprendizado, né? Constante. E até recentemente, você que gosta de livros de gestão, eu li um livro de 98, que não tem em português, chama High Flyers, sobre liderança, e é muito interessante, né? O autor coloca justamente isso, né? Quer dizer, a principal característica dos executivos de futuro isso 98 é o cara que consegue aprender, né? Aprender com feedback, aprender com conhecimento, aprender com experiências e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto legal aí da tua... E aí, claro, tem uma chance de entregar mais resultado, né? E Bruno, vamos para a dica. O que você dá de dica aí para gente, os nossos ouvintes? Marcelo, eu tenho, acho que 2 dicas. Eu estou lendo um livro que estou gostando bastante, chamado Outlive, né? A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia, né? Que é um livro que fala sobre os 4 grandes cavalheiros, né? Por que as pessoas acabam no mundo falecendo, né? Por causa da diabetes, do Alzheimer, né? Das doenças do coração. E acho que diabetes, Alzheimer, doenças do coração e o câncer. E ele dá, ao longo desse livro, uma série de dicas, porque a ciência evoluiu, né? A ciência deixou de ser 2.0 para ser 3.0. Você hoje, com uma série de marcadores, né, você consegue quase que minimizar muito a ocorrência dessas doenças, né? E eu fiquei feliz porque, no final das contas, a gente já sabe que exercício físico é um must, né? Que a gente precisa, né, para viver mais e melhor, fazer exercício físico, e que a busca não é viver mais, né? Não é o lifespan, é o health span, né? Você viver saudável por mais tempo. Porque as estatísticas falam que os últimos 10 anos de vida de qualquer ser humano tendem a ser muito dolorosos, né? Porque vem perdendo, né, mobilidade, capacidade intelectual, né? Uma crise muito grande de solidão, e a forma de viver mais e melhor é tomando certos cuidados, né? E que ele indica aqui no livro. É meu, né, o modelo Abílio Diniz, né? O cara sai da estação de esqui, né, e morre uma semana depois sem precisar ficar sofrendo as dores do envelhecimento. Essa é uma boa analogia. Maravilha. Paulo, a sua dica de hoje? Marcelo, a minha geração ela é marcada por uma dor muito intensa que a gente viveu ali nos anos 90, até os anos 90, que foi a inflação. Quem viveu a inflação sabe o sofrimento que isso foi. E no caso do leite também, porque me lembro que nas tentativas que fizemos de resolver essa questão, lá em 85 a gente imaginou que o negócio era só fazer congelamento de preços e que tudo ia ser resolvido. E isso não aconteceu, e era uma época que o leite... Era o mês que o leite ia ter reajuste, porque o preço do leite era tabelado. 9 anos depois, nós mostramos que a gente estava construindo, não um plano real, mas estava construindo uma nova nação. Ali eu acho que a sociedade brasileira fez uma escolha muito clara, contrária a todo tipo de ação que nos leve a ter uma destruição da moeda. Então, minha dica, na verdade, assim, é um filho de muitos pais, e essa situação é até verdadeira, porque foi uma geração de economistas que construiu o real, com várias tentativas e erros antes, mas a sugestão é de um livro que chama 30 anos do real. Foi feito pelo Baixa, pelo Edmar Baixa, pelo Pedro Malan e pelo Gustavo Franco. Eu estou sugerindo esse livro porque eu sou apaixonado por crônicas. Eu gosto de crônicas, eu cresci lendo Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil, fazia crônicas semanais, e é uma maneira de você reproduzir em curto espaço sentimentos e razão. E esse livro ele traz uma série de crônicas que eles escreveram ao longo dessa trajetória linda e maravilhosa que foi a ruptura do Brasil, a construção de um novo Brasil em torno do Plano Real, e que beneficiou brutalmente quem produz leite, porque afinal de contas, se a gente está falando aqui de futuro,
não tem futuro para leite quando a gente tem inflação, que é o imposto mais cruel que uma sociedade pode ter, o mais injusto. Então fica a dica aí. 30 anos do real. Professor, só para colaborar também, eu estava lendo o Valor Econômico hoje e vi que tem a CBN acabou de lançar um podcast sobre o tema, né? E chama Plano Real, Histórias Não Contadas, que tem uma série de entrevistas aqui com o Malan, com o Gustavo Franco, com Baixa, certo? Também para quem gosta de podcast. O Bruno vai cair nesse podcast aí, sem dúvida nenhuma. Mas muito bem lembrado. Ô, Ricardo, e a sua dica? Ô, Marcelo, hoje eu não trouxe uma dica, eu trouxe duas dicas em homenagem ao Bruno. Eu acho que assim, bem pensando no nosso convidado de hoje. E a primeira é muito tranquila, mas é uma maneira de mostrar para uma sociedade leiga o que é uma operação industrial. É uma série que muita gente aí já deve ter zapeado na Nat Geo, que chama Food Factory, né? A fábrica de comidas. Então, é uma maneira... É uma série meio antiga, lá dos anos 2000 e coisa e tal, já tem mais de 20 anos, mas ela é muito bacana porque mostra o que é uma operação numa indústria de alimentos vista por dentro para um público leigo. Bom, então, e a segunda, aí bem pensando no Bruno, o livro que eu estou lendo agora, que chama Outsiders, de William Thorndike Jr. Esse cara é um cara de uma indústria, né, de uma empresa de investimentos, formou em Harvard e Stanford, que ele pega o exemplo de 8 CEOs que se destacaram muito acima da média. Quer dizer, o que fez com que essas empresas geridas por esses caras crescessem muito acima do retorno das empresas comparáveis na Bolsa de Nova York. Então, assim, a gente sabe que o papel principal de um CEO é o retorno para os seus acionistas. E o que esses caras fizeram de diferente para conseguir isso? São 8 exemplos distintos, né? Então, e tem muito focado na alocação de capital como um grande diferencial. Então, acho que vale a dica aí, não apenas para o Bruno, que é o único CEO aqui da turma. O Marcelo também né? Então, verdade. É bem pequenininho, mas só, né? Não se subestime, Marcelo. Mas vale aí para todo mundo que quer aprender um pouco o que pessoas diferentes conseguem, de fato, entregar e trazer aí para a sociedade como um todo, obviamente, além da empresa que eles geriram. Muito bom. Bom, já que você deu duas, eu também vou entrar com duas sugestões, né? Uma é a série Yellowstone. Não sei se vocês assistiram. Tem na Netflix, depois continua na Amazon, né? E por que é interessante, né? Obviamente, fala do fazendeiro, né? Da história saga de uma família de fazendeiros. E eu fiz um paralelo aí com até um artigo que a Diana Jank, filha do Roberto Jank, escreveu no Milk Point, sobre um movimento vamos dizer assim, de revitalização ou valorização do agro pelas gerações mais novas, né? E, enfim, dando exemplo de cantoras e moda e etc. E até um fenômeno para a gente estudar, né? Até que ponto que isso é uma coisa consistente. Até alguém escreveu lá que a geração alfa, que é a geração que está vindo depois da geração Z, é uma geração que tem um interesse no agro, no modo de vida da agro, etc. Até um tema que me chamou a atenção. E o Yellowstone, de certa forma, ele bebe nessa fonte também, um sucesso incrível, né? Kevin Costner, etc. É muito legal. E a outra dica... Você fala mais dos brasileiros lá, né? Dos reis da carne e tal, que tá atrapalhando o negócio deles lá. Então, pois é. Tem isso aí também, né? Mas assim, é bem interessante porque tem esse dilema da produção, né? Do alguém que produz há 100 anos na região e tem todo o desenvolvimento imobiliário, etc., querendo competir com ele, né? Mas é bem interessante, muito bem feito. E a dica mais séria, vamos dizer assim, é um livro que eu li aí recentemente chamado Brincando de Deus, né? Da uma americana também, Beth Shapiro, sobre biologia sintética, né? Esse é um tema que eu tenho lido, né? Não só porque tem a ver aí com a questão dos lácteos e carnes sintéticas, mas
é impressionante, a biologia vai ser o grande fator de mudança no mundo, né? E é muito interessante porque o DNA é um código que gera uma ação, né? Quer dizer, é um código que gera um output, né? Então, isso não é muito diferente de uma linha de programação, de um código de programação. Então, no futuro, claro que tem as questões éticas, etc., mas você vai programar, né? Você vai criar organismos, né? Ou modificar organismos numa taxa nunca vista para fazer funções específicas e tal. Então, é um livro bem interessante, é uma geneticista que trabalha com bisões, né? Já que a gente falou de Yellowstone, que tem bisões, mas é um tema que eu tenho estudado, assim, como curiosidade mesmo, né? E eu acho que é bem, bem legal aí, né? Vai naquela cota do... Para que serve isso, né? Não sei, para não ficar desatualizado, né? Para poder falar no Leite Futuro. Bom, pessoal, eu queria agradecer, né, em nome aqui do Milk Point, do nosso programa, agradecer a presença do Bruno, sabe que a agenda dele é difícil, corrida, muito obrigado por estar aqui presente, agradecer Ricardo e Paulo mais uma vez por abrilhantarem o programa, né, e fica o nosso desafio de fazer com mais frequência esse Leite Futuro. Bom, eu queria agradecer a oportunidade também de ter tido essa conversa, eu acho muito, muito enriquecedora com o Bruno, e não tenho a menor dúvida que quem chegou até aqui ficou diferente em função dessa conversa. Bruno, você é um jovem inspirador de todos nós. Não tão mais jovem assim, viu, professor Paulo? Mas, né, se esforçando para se manter atualizado, assim como todos nós aqui, eu tenho certeza, como todos vocês. Obrigado pela participação aí, Marcelo. Pelo convite, ao professor Paulo e ao Cota. Sabem tanto que eu tenho de admiração por vocês. Muito obrigado. Valeu, gente.